Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 44. Capítulo 337. As chamas douradas expandiram-se diante dos olhos de Louis e dos outros, voando instantaneamente em direção ao céu. Louis levantou a cabeça, permitindo que as ondas de calor rolassem e agitassem seus cabelos dourados. Ele contemplou as chamas que ainda se expandiam e murmurou para si mesmo. Uma nova vida acendendo das chamas, uma espécie de fantasia formada pelo fogo. De agora em diante, seu nome será Jinvu. Assim que a voz de Louis caiu, o fogo celestial incendiou o céu de terra. O mundo inteiro foi tingido de dourado e as ondas de calor subiram, fazendo com que todos em terra olhassem para o alto. Viu-se a névoa das nuvens evaporar por milhares de milhas. As chamas ardentes rapidamente tomaram forma, revelando uma cabeça de aves guia. Penas de fogo radiantes giravam e se estendiam, ocupando o céu, enquanto 3 garras afiadas rasgavam o firmamento. Um grito de ave extremamente penetrante ecoou por toda a terra. Era como se uma ave divina vinda da mitologia estivesse pairando no céu de terra, banhando-se nos olhares de admiração das pessoas do mundo. Aquele é o corvo de 3 pernas da mitologia. No 6º galho, o guerreiro da tribo bucaneiro deixou escapar um grito de reverência e temor. Como um grupo que outrora se estabeleceu no país de Cano, no Mar do Oeste por décadas, mesmo que raramente tivessem contato com os residentes de lá. Ao longo dos longos anos eles ainda compreendiam a cultura e os mitos e lendas locais. E a ave gigante de fogo que agora voava no céu coincidia perfeitamente com a ave divina, o corvo de 3 pernas, das lendas do país de Cano. Após se acalmarem, alguém entre os bucaneiros pensou profundamente. Será que o mestre Louis encontrou a Tori no Mi, modelo mitológico, Jinvu, e a deu para algum oficial que não era usuário? Ao ouvirem isso, todos sentiram que essa dedução fazia muito sentido. Atualmente, existem muitos fortes não usuários em terra. Quem será que comeu a fruta do Jinvu? No céu, a forma do Jinvu, totalmente dourada e formada por chamas contendo um poder destrutivo, comprimiu-se rapidamente e desceu do céu. Até que seu corpo fosse reduzido ao tamanho de um corvo comum, ele bateu as asas e pousou no braço de Louis, retraindo cuidadosamente as chamas que saltavam de seu corpo. Louis olhou para o Jinvu parado em sua mão, que como um pássaro real, usava o bico para pentear as penas de fogo. Um sorriso raro apareceu em seu rosto. Esta criança se chama Jinvu? Rafael ficou na ponta dos pés, piscando seus grandes olhos enquanto observava a nova criação de seu pai. Sim, uma besta mítica da mitologia do país de Cano, explicou Louis sobre a origem do nome. Entre as espécies de fantasia que ele criou, com exceção da água natural, todas foram nomeadas em homenagem a deuses da mitologia. A espécie de fantasia composta por tempestades, Anemoi, a nascida da terra, Gaia, a formada por raios, Thor, e agora a espécie de fantasia de fogo, Jinvu. O fogo da sopa que estou fazendo em casa ainda não foi desligado, vou voltar primeiro, ao lado. Aldaise olhou para o Jinvu na mão de Louis e sentiu um calafrio como se tivesse caído em uma caverna de gelo. Ela inventou uma desculpa e saiu imediatamente. Louis observou Aldaise, que abriu suas asas negras e partiu rapidamente como se estivesse fugindo, mas não disse nada. O Jinvu era uma vida formada pela fusão de uma centelha da chama-mãe com o próprio fogo de Louis. Ele possuía uma energia alarmante em seu interior, sendo muito mais perigoso que outras espécies de fantasia, e não sabia nada sobre contenção. Pessoas comuns perto dele sentiriam um desejo instintivo de se afastar dessa existência perigosa. Mesmo que Aldaise tivesse uma força considerável, era difícil evitar esse impacto estando ao lado do Jinvu. Nesse momento, Rafael inclinou a cabeça para o reator de fusão perto da floresta e pensou: pai, por que não transforma o restante da chama-mãe em espécies de fantasia também? Louis estendeu a mão, afagou a cabeça de Rafael e explicou com um sorriso: não é necessário. Apenas uma centelha da chama-mãe é o suficiente para aumentar minha força. É mesmo? Rafael pareceu entender apenas metade. Ah bem, sua missão foi cumprida. Louis deu um tapinha na cabeça de Rafael. Vá reunir suas irmãs. Sim, meu pai. Rafael tornou-se subitamente séria, estendeu as pequenas asas em sua cintura e voou para as profundezas do 3º galho, em direção à arquitetura onírica que parecia um país das fadas, para transmitir a ordem de seu pai. Após a partida de Rafael, Louis deu um passo à frente e desapareceu instantaneamente do local original. Quando reapareceu, já estava no salão do castelo. Mestre Louis Reiju, que estava ajustando um Dendemushi, cumprimentou calmamente. Como está o ajuste do canal do Dendemushi? Louis sentou-se no sofá, encostando-se no estofado com um olhar que brilhava com certa solenidade. Reiju exibiu um sorriso perfeito e respondeu com as palavras mais breves. Após a pesquisa de meu pai durante a noite, a tecnologia originada de Índigo foi atualizada. É totalmente possível transmitir o sinal para todo mundo. Entendo. Louis assentiu. Vocês trabalharam duro neste período. Reiju sorriu gentilmente e colocou uma mecha de cabelo rosa atrás da orelha. Comparados aos oficiais que frequentemente saem em missões, nós, pesquisadores, não trabalhamos tanto. Louis sentiu as flutuações e o feedback vindos do Avantien, e seus olhos brilharam com uma vibração especial. O canto de sua boca subiu levemente. Convoque todos os oficiais que estão em terra e peça que venham aqui. Sim, mestre Louis. Reiju assentiu sorrindo e tirou um Dendemushi de seu bolso de 4 dimensões para transmitir a ordem de Louis. No bizarro espaço dimensional, cores que pareciam rabiscos de inúmeras crianças eram a norma. Aqui a gravidade era invertida, a luz era tênue e inúmeros cristais azuis estavam incrustados. Nesse espaço dimensional nauseante, Figar Lanchamrock apoiava-se em sua espada, meio agachado no chão, arquejando levemente. Seu olhar cruzou a paisagem ilusória que ondulava como a superfície da água, fixando-se na figura alta que segurava espadas com as 2 mãos no topo de um cristal azul não muito longe.
Relâmpagos de duas cores saltavam e se entrelaçavam nas lâminas, emitindo uma luz ofuscante que iluminava o cabelo branco e as asas negras de Alcurdona. A Goru-Goru no Mi. Então, o usuário da Goru-Goru no Mi avistado há mais de 10 anos era, na verdade, um sobrevivente da sua raça. Shamrock levantou-se e ficou erguido com sua espada ocidental, confrontando o homem alto à distância. Um rastro de solenidade brilhou em seus olhos. Desde que fora atacado e trazido para este espaço, ele perdeu a conexão com Imusama. Embora seu corpo imortal ainda existisse, ele não conseguia transmitir informações importantes para a Terra Sagrada. Entre os sobreviventes de Lunária, além do Arcanjo Louis e do Dilacerador Amit, escondia-se ainda um poder de combate de elite absoluto. Isso era algo que nem Shamrock nem o governo mundial jamais haviam imaginado. O oponente não apenas tinha técnicas de espada que figuravam entre as melhores do mundo, como também era um usuário da Goru-Goru no Mi, uma das frutas mais fortes entre as logias. Vocês são mais espertos do que pensávamos. Quanto a isso, o Alcurdona deu um sorriso franco e ergueu levemente suas espadas duplas. Você é muito mais fraco que o Shanks. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Shamrock gelou instantaneamente. Mas antes que pudesse retrucar, a figura distante desapareceu em um instante, transformando-se em um raio refletido nos olhos de Shamrock. As espadas duplas atravessaram um mundo bizarro, lançando uma ofensiva contra ele como uma tempestade. Shamrock cerrou os dentes, usando sua espada envolta em Haki do Conquistador para bloquear cada golpe. Por um tempo todo o espaço dimensional ecoou com o zumbido das lâminas cortando o ar e o som de metal colidindo. O Haki do Conquistador e os raios brancos incandescentes agitavam ondulações no espaço dimensional, emitindo ondas de choque e ventos ferozes. Se as ondas residuais se dissipassem no mundo exterior, causariam uma destruição catastrófica. Após um período de combate intenso, o ferimento no peito de Shamrock, que ainda não havia se recuperado, fez com que seu ritmo de respiração se tornasse gradualmente caótico. A dor intensa subiu, fazendo-o cerrar os dentes com força. Em breve, o efeito do Haki deste sobrevivente que impede a recuperação da ferida desaparecerá. Naquele momento, devo agarrar a oportunidade. Enquanto bloqueava com sua espada, Shamrock fixou o olhar no oponente e disse friamente: atacar furtivamente. Onde está o seu orgulho como um grande espadachim? Ao ouvir isso, a ofensiva das espadas de Alcurdona tornou-se ainda mais feroz. Ele suspirou entre luzes e sombras de lâminas. Antigamente, embora eu odiasse vocês, eu ainda seguia a ética marcial ao lutar contra vocês. Mas há muitos anos, aquele cara dos Cavaleiros Sagrados me deu uma lição ao sacar uma arma enquanto competia em técnicas de espada comigo. Desde então, não tenho mais ética marcial a tratar com as pessoas do seu governo mundial. Embora o saque da arma por aquele velho Cavaleiro Sagrado não tivesse causado nenhum dano a ele na época, seu comportamento deu ao Alcurdona, que acabará de estrear, uma lição profunda e inesquecível. Às vezes não é necessário manter o orgulho de um espadachim. Nem todo inimigo merece que se siga a ética marcial. Alcurdona ergueu as espadas envoltas em relâmpagos de duas cores e as desferiu com a velocidade de um raio. Antes que Shamrock pudesse reagir, as lâminas atingiram seu peito, abrindo 2 cortes tão profundos que os ossos ficaram visíveis. O contrato de supressão das lâminas contendo um poderoso Haki impediu a recuperação dos ferimentos. Até este ponto, mais 2 feridas sangrentas foram adicionadas ao corpo de Shamrock. A dor intensa o fez cerrar os dentes e apertar os olhos, mas ele contra-atacou imediatamente. A espada ocidental que ele segurava firmemente expandiu-se rapidamente, transformando-se em um cérbero envolto em nuvens negras. 3 lâminas estenderam-se de suas bocas sangrentas, envoltas em Haki do Conquistador, e perfuraram instantaneamente o corpo de Alcurdona. E dragão de raio. No momento em que as lâminas tocaram o corpo, Alcurdona transformou-se novamente em um raio ofuscante e desapareceu, erguendo a mão para lançar um ataque de raio capaz de perfurar montanhas contra o Cérbero e Shamrock. Bum! O raio branco incandescente envolveu Shamrock e o Cérbero, a luz iluminando todo o bizarro espaço dimensional. A centenas de metros de distância, Alcurdona permaneceu suspenso no ar em seu estado elementar, observando o homem e o cão engolidos pelo dragão de raio, e não pôde deixar de estalar a língua. O despertar de Akuma no Mi do tipo Zoan realmente não vale nada. Alcurdona balançou sua espada, desviando um corte que vinha em sua direção, e murmurou para si mesmo. Ele sempre sentiu que o despertar da Zoan parecia ser bem fácil. Muitos usuários de Zoan que ele conhecia haviam desenvolvido suas habilidades até o estágio de despertar. No final, ainda depende do Haki. Alcurdona olhou para o oponente que, exceto por estar chamuscado, não mostrava sinais de ferimentos, e fez um bico. Sério, quem é o usuário de logia aqui, você ou eu? No segundo seguinte, sua lâmina saltou novamente com relâmpagos azuis e preto avermelhados, lançando outra ofensiva. A centenas de metros de distância, sobre um cristal, Shamrock exalou uma fumaça negra. Seus olhos observaram a barreira espacial sob seus pés, lembrando-se das informações registradas por sua família. Quando a lâmina estava prestes a cair sobre ele, ele fez o Cérbero voltar a ser uma espada ocidental. Segurou-a na palma da mão e desferiu um golpe contra a barreira sob seus pés. Craque! O Haki do Conquistador explodiu, e raios preto-avermelhados perfuraram todo o espaço dimensional. O poderoso Haki e o corte afiado abriram uma pequena fenda na barreira espacial. Embora ela tenha se recuperado em um instante, Shamrock ainda sentiu aquela conexão fraca naquele momento. O sangue espirrou no ar e a dor familiar varreu novamente o corpo de Shamrock, mas ele abriu um sorriso. Espaço é um conceito vago. É uma existência que ninguém no mundo pode tocar ou destruir. Mas a fruta do espaço é diferente. Sua essência é uma habilidade de Akuma no Mi. Enquanto a força e o Haki forem poderosos o suficiente, ela pode ser destruída. Tendo enviado a mensagem, Shamrock não tinha mais preocupações. O espírito de luta há muito perdido reapareceu, e ele olhou fixamente para a figura alta à sua frente.
Embora eu não consiga rivalizar com aquele cara, um dos poucos combatentes de elite de sua raça também merece ser morto. Ao ouvir isso, Alcurdona ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Seu sorriso continuava franco. Ambos entraram novamente em estado de combate. Desta vez, Shamrock não ficou apenas na defensiva, mas lançou um contra-ataque feroz nesta rodada de combate. A batalha entre os dois continuou por muito tempo, matando-se mutuamente neste mundo com gravidade invertida e sem qualquer senso de direção. Relâmpagos e fogo se entrelaçaram, cortes e rugidos ferozes seguiram-se uns aos outros. Durante o combate intenso, as ondas de choque da colisão e o aqui do conquistador quebraram sucessivamente até os cristais quase indestrutíveis ao redor. Nós derrotamos vocês há centenas de anos. No futuro, vocês ainda não terão nenhuma chance de vitória. Vocês não passam de perdedores sobreviventes. Não importa quão fortes sejam, é difícil resistir ao julgamento vindo dos deuses. E Shamrock, coberto de sangue, estava com o espírito de luta fervendo, e sua espada envolta em aqui do conquistador varreu o ar. Cortes capazes de nivelar montanhas cruzaram o céu, quase preenchendo todo o espaço dimensional. O poderoso aqui e a aura afiada quase fizeram com que todo o espaço fosse fatiado. Diante desses cortes que o cercavam de todas as direções, Alcurdona ergueu levemente suas espadas duplas e exalou. Eu nunca gostei de cortes voadores. Relâmpagos preto-avermelhados envolveram as lâminas, cortando o ar. Cortes radiantes surgiram das espadas duplas de Alcurdona, atacando o oponente sem demonstrar fraqueza. Como um grande espadachim de elite, Alcurdona não gostava de cortes voadores, mas era apenas um desgosto. Não significava que ele não soubesse usá-los. Cortes afiados colidiram uns com os outros, a aura aguçada e o poderoso aqui do conquistador devastaram o lugar, fazendo até com que fendas aparecessem na barreira espacial ao redor. Inúmeros fragmentos de cortes transformaram-se em uma chuva de luz de duas cores, dissipando-se no espaço dimensional. Em meio à chuva de luz deslumbrante que caía por todo o céu, os olhares dos dois colidiram e ambos atacaram ao mesmo tempo. Shamrock deixou tudo para trás, até sua própria existência e dor tornaram-se gradualmente transparentes. Apenas o aqui do conquistador concentrado e a espada em sua mão pareciam reais. Ele fixou o olhar no oponente, e sua lâmina varreu o ar, envolta em relâmpagos de aqui do conquistador, visando diretamente a cabeça do outro. Vai encontrar os 20 reis agora mesmo. O corpo alto de Alcurdona e suas espadas duplas emitiram uma série de relâmpagos de duas cores, atravessando a atmosfera na velocidade da luz. Antes que a lâmina do oponente caísse completamente, ela já estava refletida em seus olhos. As espadas duplas cortaram impiedosamente. Em um instante a lâmina passou pela carne e osso diante dos olhos surpresos de Shamrock. A cabeça voou pelo ar e o sangue carmesim espirrou a metros de altura. Centenas de milhões de volts de eletricidade e um aqui avassalador devastaram o corpo de Shamrock. O aqui do conquistador destruiu o contrato demoníaco, impedindo de se regenerar. Quando seu corpo caiu sobre o cristal, ele já havia se tornado completamente carvão, perdendo todo o sinal de vida. Capítulo 338. Quando Alcurdona terminou de processar o cadáver de forma ecológica e saiu do espaço isolado carregando aquela espada, o salão do castelo já estava repleto de pessoas. Ele observou os rostos familiares ao redor e arqueou as sobrancelhas. Lá estavam os três poderosos oficiais dos gigantes, Dongji da raça bucaneiro, a dupla de assassinos, a princesa sereia Shiraoshi, os irmãos Ulti e Peijuan, o trio da raça lunária e as duas irmãs Flugel. Com exceção de Helena, que estava infiltrada no quartel-general da Marinha, e a Judin, que resolvia pendências em Elbaf, quase todos estavam presentes. Os oficiais mais importantes estão basicamente aqui. Você vai entrar na fase final do plano, Louis? Alcurdona desviou o olhar para Louis, com uma expectativa evidente nos olhos. Sim, Louis assentiu prontamente, percorrendo com o olhar cada um de seus subordinados, absorvendo suas diferentes reações. É hora de decidir quem vence, nós ou o governo mundial. Com essas palavras, a agitação tomou conta dos presentes. Finalmente chegou o dia. O rosto habitualmente inexpressivo de Dais Bonês ganhou vida. Como um dos seguidores mais antigos de Louis, ele já estava preparado em todos os aspectos. Do outro lado, Golbag, ainda ostentando sua figura rotunda, abriu um sorriso largo. A batalha final? O sangue de guerreiro em minhas veias já começou a ferver. Rhodes, abandonando sua postura cômica habitual, manteve-se ereto com os braços cruzados, igualmente ansioso, agora que a Judin se tornou o verdadeiro rei dos gigantes. O próximo passo é o capitão se tornar o rei do mundo. Gerd, participando daquela reunião crucial, embora não estivesse menos ansiosa que os outros, demonstrava mais racionalidade. Não relaxem neste momento final. Seu olhar severo passou pelos companheiros e parou em Rhodes, fazendo-o explodir de raiva. Somos guerreiros de Elbaf, é claro que não vamos falhar agora. Rhodes resmungou, virando o rosto. Gerd ignorou a resposta dele e olhou para Louis de forma solene. A Judin não pôde comparecer a esta reunião por diversos motivos, mas ele, e toda a raça dos gigantes, não faltarão a esta guerra. Todos os guerreiros gigantes serão soldados do capitão, prontos para conquistar o governo mundial por você. Sobre isso, Shiraoshi, sentada no sofá com sua cauda de peixe dobrada, aproximou-se cautelosamente. Embora eu não seja boa em combate, eu e os soldados tritões seremos úteis. Eu usarei os reis dos mares para bloquear todas as rotas marítimas do mundo, garantindo que o governo mundial não receba reforços até que a guerra termine. O rosto outrora frágil de Shiraoshi mostrava uma determinação rara. Após anos de aprendizado, ela sabia que esta guerra era inevitável.
Ela não pretendia ficar assistindo. Decidirá usar seu poder para ajudar Louis a encerrar o conflito o mais rápido possível, minimizando o caos e o sacrifício. Kyros olhou para sua filha ao lado e, embora sentisse uma ponta de preocupação, apertou o cabo de sua espada com um olhar afiado e solene. Embora nós, esgrimistas, sejamos tecnicamente mais fracos que outras divisões, cumpriremos nosso papel em outros campos de batalha. No vasto salão, apenas alguns falavam. Membros das raças Bucaneiro, Lunária, Flugel e Ex-Machina permaneceram em silêncio, mas isso não significava que tivessem menos determinação. Após um longo tempo, Louis levantou-se sob os olhares de todos, revelando sua face impecável a cada um presente. Sem delongas ou discursos motivacionais vazios, ele foi direto ao ponto. Kyros, Louis fixou o olhar nele. Você, os gladiadores e as Ex-Machina irão para o Mar do Sul. Elas serão responsáveis por desarmar os reinos e gangues de lá. Vocês ficarão encarregados de lidar com os problemas que a força bruta não puder resolver. Entendido, Kyros assentiu. Ele sabia do poder das Ex-Machina criadas por Louis. Suprimir a resistência nos mares seria simples para elas. Com suas capacidades de replicação e poder comparável às Flugel, o Mar do Sul não seria um grande desafio. Após cuidar do Mar do Sul, Louis olhou para os demais. O Mar do Leste, conhecido como o mais fraco dos mares. Algum de vocês se voluntaria para ir até lá? Ao ouvir isso, o entusiasmo inicial murchou. Todos desviaram o olhar e ficaram em silêncio. Em vez de pacificar os 4 mares, todos preferiam seguir Louis diretamente no ataque à Terra Sagrada. Além disso, o Mar do Leste era famoso por sua fraqueza. Era uma missão segura, mas não o que desejavam. A tarefa era vista como uma batata quente. Louis olhou para o silêncio de todos com certa descrença. No entanto, Shiraoshi tomou a iniciativa. Já que ninguém quer ir para o Mar do Leste, nós cuidaremos de lá. Farei o possível para reduzir as baixas e usarei os reis dos mares para ameaçá-los a parar com os distúrbios. Então o Mar do Leste fica com Atlântida. Louis assentiu e olhou ao redor. Não precisam de fardo psicológico. Vocês estão indo desarmar os países membros e suprimir o caos. Em seguida vieram as 2 regiões mais problemáticas, o Mar do Norte e o Mar do Oeste. Não porque sua força média superasse o Novo Mundo, mas porque agora eram guardadas por 2 almirantes e inúmeros marinheiros. Desta vez, Louis não esperou por voluntários. Ele já tinha os nomes em mente. O Novo Mundo e o Mar do Oeste ficarão sob responsabilidade da raça dos gigantes. Ele olhou para Jed e Rhodes. Os gigantes de Elbaf já dominaram o Novo Mundo e costumam viajar para o Mar do Oeste através do Cowbelt. Essas 2 áreas são perfeitas para vocês. Novo Mundo e Mar do Oeste? Antes que Jed pudesse falar, o rosto de Rhodes murchou. Mas os gigantes de Elbaf não deveriam seguir o capitão no ataque à Terra Sagrada? Ao lado, Golbag não pareceu se importar, mantendo seu ar alegre com sua enorme massa no ombro. Vou informar a Judin sobre sua decisão imediatamente. E Jed disse. Ela não tinha pensamentos complexos. Via o fato de os gigantes cuidarem das 2 áreas mais fortes como uma prova de que eram considerados superiores aos demais. Quanto ao Mar do Norte, Louis rapidamente definiu os responsáveis. Rafaela, Gibril, vocês e suas irmãs, junto com a Germa, cuidarão do Mar do Norte. Tentem minimizar a destruição. Sim, pai, Rafaela assentiu sem questionar. A Germa também? Na borda da multidão, Jude, que sempre parecia deslocado, ficou atônito. Mas logo seu rosto se iluminou com alegria. O Mar do Norte sempre fora o objetivo da Germa, que já o dominara por 66 dias. Ter a chance de conquistá-lo novamente era um sonho realizado. Embora a Germa fosse insignificante em terra, era agora muito mais forte do que no passado. Para Jude, tomar o Mar do Norte seria fácil. No entanto, Gibril não ficou feliz. Ela empurrou a cabeça de Rafaela para o lado e saltou à frente, gritando. Velhote, espera aí. Louis desviou o olhar. O que foi? Gibril parou diante de Louis com uma expressão exagerada, abrindo os braços no ar. Velhote, tem certeza de que não vai nos levar para a Terra Sagrada? Poderíamos dar um golpe massivo lá e mandar aquele tal de Mu direto para os ares. Ao ouvir isso, até os olhos de Rafaela brilharam com expectativa. Vocês podem resolver a batalha rapidamente e então vir para a Terra Sagrada através da Aveiten. Louis sabia do que Gibril estava falando e, em vez de recusar, deu-lhes um pequeno incentivo. Depois disso, deixem os soldados clones da Germa encarregados da ocupação e controle de distúrbios. Com a garantia dada, Rafaela e Gibril se acalmaram, já maquinando planos sujos para eliminar rapidamente o almirante que guardava o Mar do Norte. No meio da multidão, Viola levantou uma questão. Lord Louis, o que faremos com a primeira metade da Grand Line, o quartel-general da Marinha e as ramificações da Marinha nos 4 mares? Qual divisão deve ser enviada para aniquilá-los? O quartel-general e as ramificações nos 4 mares serão cuidados por Helena e Uta. Louis respondeu de forma concisa. Quanto à Grand Line, é a área onde a Marinha é mais ativa. Eles não conseguirão causar grandes problemas por enquanto. Deixaremos os reis dos mares bloqueando o oceano e lidaremos com isso após a guerra. Todos assentiram, confiando no arranjo do capitão. De repente, Uti inclinou a cabeça e perguntou curiosa. E quanto à terra? Vamos deixá-la sob a guarda de piratas? Louis respondeu casualmente. Adam cuidará de terra. Adam? Todos se surpreenderam. Todos sabiam que Adam era um ser vivo, mas ele estava imóvel há tantos anos que quase esqueceram que ele era uma forma de vida poderosa. Sua presença era tão onipresente quanto discreta. Quando o silêncio retornou ao salão, Louis deu um passo à frente e pegou o fone de um Dendemushi já preparado. Desde que o Leão Dourado Chique iniciará sua transmissão para revelar a verdade ao mundo, os países membros do governo mundial, para evitar que algo semelhante ocorresse, confiscaram todos os Dendemushi de projeção pública, tornando a posse desses aparelhos um crime grave. É claro que tal regra não restringia a nobreza e a realeza. Contudo, em reinos não filiados, não havia tais restrições, e muitos mantinham os aparelhos abertamente.
Mar do Leste, praça de um reino não filiado. As pessoas ainda não haviam se recuperado das notícias bombásticas recentes. Olhavam para os telões na praça, esperando por algo ainda mais impactante. Alguém esfregou os olhos com a voz tremendo. Os transeuntes seguiram seu olhar e viram os telões se acenderem novamente. Um rosto de beleza masculina absoluta surgiu na tela. Parece ser um dos Yonkou, o arcanjo, o homem mais forte do mundo. Alguém reconheceu o rosto do cartaz de recompensa. Do outro lado da praça, um grupo de mulheres jovens olhava para a tela, paralisadas. Mais e mais pessoas notavam o rosto no telão, curiosas e ansiosas para saber o que esse Yonkou faria. Sob o olhar do mundo, o Louis da tela começou a falar. Eu sou o arcanjo, Louis. Sou o pirata com recompensa do governo mundial, o criminoso mais perverso, o rebelde. Quartel-General da Marinha, taberna da base militar. Oficiais e estrelas em ascensão da Marinha estavam sentados no balcão ou em mesas. Seus petiscos e bebidas pararam no ar. Todos olhavam para a figura bela na tela com olhares pesadíssimos. Atrás do balcão, a dona do estabelecimento, de cabelos brancos, observava a imagem com preocupação. Ao lado, a jovem marinheira Ibari, notando a angústia dela, tentou confortá-la. Não se preocupe, senhorita Helena. O quartel-general é absolutamente seguro. A dona de cabelos brancos forçou um sorriso para Ibari. Nesse momento, o Dendemushi de projeção imitou a voz do arcanjo, fazendo seu tom imponente ecoar nos ouvidos de todos. O governo mundial, que governou por 800 anos, chegou a hora de ser varrido para a lata de lixo da história. Dentro da taberna, todos paralisaram. A mente de cada um ficou em branco. E isso, é uma declaração de guerra? Terra sagrada, sala das flores. Imu estava de pé entre as flores. Seu olhar carmesim fixava-se na tela do Dendemushi, com olhos transbordando sede de sangue e um frio cortante. O mobilizem a marinha. Preparem-se para a guerra. Louis segurava o fone do Dendemushi, garantindo que sua voz chegasse a todo o planeta. Nesta declaração mundial, Louis não usou o ódio milenar de sua raça como justificativa, nem proferiu palavras pomposas. Ele foi direto. O governo mundial se tornará passado. Eu fundarei um novo império e escreverei uma nova história. Capítulo 339. Embora a transmissão dos Dendemushi tivesse sido cortada e as telas espalhadas pelo mundo tivessem voltado ao normal, a verdadeira tempestade estava apenas começando. Mar do Norte, no escritório de uma base da Marinha. O almirante Akainu levantou-se de sua cadeira, vestiu sua capa de justiça e abriu a porta do escritório com um solavanco. Do lado de fora, seu ajudante de ordens, que já o aguardava, seguiu imediatamente os passos de Akainu pelo corredor em direção às docas da base. O almirante, para onde vamos desta vez? Perguntou o ajudante cautelosamente, observando as costas de Akainu. Apesar de não ter visto a transmissão pessoalmente, ele já sabia, através dos soldados e oficiais, que o arcanjo Louis havia declarado guerra ao governo mundial. Ao contrário dos soldados comuns desta base remota, ele, como oficial do quartel-general da Marinha e assistente direto de Akainu, sabia perfeitamente que Louis possuía poder e influência para rivalizar com o governo. Ele sabia que uma guerra mundial estava prestes a eclodir e que as chamas do conflito incendiariam cada canto do planeta. Akainu caminhava a passos largos, puxando a aba do boné para baixo. Sairemos desta cidade. Qualquer lugar serve. Eles virão até nós, respondeu friamente. Reúna todos os soldados desta base nas docas. Fiquem em alerta máximo para ataque surpresa. Já que a batalha ainda não começou, fiquem o mais longe possível das áreas civis. Sim, senhor. O ajudante de meia-idade prestou continência e rapidamente usou um Dendemushi para transmitir a ordem a todos os oficiais. Uma hora depois, os moradores daquela ilha testemunharam navios de guerra partindo um após o outro, desaparecendo na vastidão do oceano. No convés de um encouraçado gigante, Akainu cruzava os braços, observando o mar com o olhar perdido em pensamentos. Sakazuki, prepare-se. Uma voz ecoou na mente de Akainu, interrompendo suas reflexões. Uma sombra cruzou seus olhos. Ele se virou para o ajudante. Avise todas as bases localizadas perto de cidades. Que levem suas armas e saiam das bases. Não deixem que a população seja atingida. Após deixar essa ordem, a silhueta de Akainu desapareceu instantaneamente, deixando o ajudante em choque. Contudo, ele logo recobrou os sentidos e executou a tarefa deixada pelo almirante. No Mar do Oeste, ordens semelhantes eram enviadas do navio do almirante Fugitora para todas as divisões da marinha naquela região. Em algum lugar do Novo Mundo, no convés do Red Force, Yasop olhou para Shanks e perguntou, com certa hesitação, chefe, o que devemos fazer agora? Ao lado, Ben Beckman, raramente demonstrando preocupação, soltou um longo suspiro. Declararam guerra. Isso aconteceu muito antes do que prevíamos. Lake Rose olhou para o pedaço de carne em sua mão e pela primeira vez sentiu que não tinha apetite. Shanks estava com o pé sobre um barril de vinho, encostado na mureta do navio, deixando que o vento soprasse seus cabelos ruivos. Com seu único braço ele segurava um jornal, observando por muito tempo a foto da nova forma de Monk de Luffy. Por fim, ele desviou o olhar para o horizonte, como se visse um rosto a uma distância infinita, e suspirou. E ainda não era a hora. Ele sentia uma ponta de impotência. O mundo estava prestes a entrar em colapso. Não importava quem vencesse, haveria um acerto de contas com o lado oposto. Diante desses dois gigantes prestes a colidir, sua presença não teria valor algum. Se ele tentasse intervir à força para impedir esta guerra, os piratas do Ruivo seriam os primeiros a serem esmagados. Seus companheiros também perceberam isso, e por isso perguntavam sobre o próximo passo. Shanks encontrou o olhar inquisidor de todos e sorriu resignado. Vamos lá, teremos muito trabalho pela frente. O que você pretende fazer? Perguntou Beckman, acendendo um cigarro. Nenhum dos lados vai parar só porque pedimos.
Peixes pequenos como nós não podem interferir nisso. Shanks sorriu abertamente. Não, nós somos piratas livres. Eu não vou sacrificar a vida de vocês por causa disso. Vamos apenas navegar por aí. Enquanto a guerra durar, vamos pelo menos pacificar o caos que cruzar em nosso caminho. No quartel-general do Exército Revolucionário, em Baltigo. Em uma sala de reuniões simples, os oficiais se entreolhavam, cada um vendo o espanto no olhar do outro. A notícia de que o arcanjo Louis declarara guerra ao governo mundial ainda ecoava em suas mentes. Por fim, todos fixaram os olhos em seu líder, Dragon, que estava com a cabeça apoiada nas mãos, imerso em pensamentos. E Dragon, o que você acha disso? Ivankov, a rainha dos Okamas, levantou-se batendo na mesa, com seu rosto maquiado quase colado ao de Dragon. O arcanjo declarou guerra. O que nós fazemos? Ao lado, cara azul, o homem calvo vestido de corvo, cruzou os braços com a testa franzida. O arcanjo é diferente de nós. Ele realmente possui poder para rivalizar com o governo. Em um embate desse nível parece que não há muito que possamos fazer. Os outros assentiram em concordância. Apenas Sabó, o jovem com a cicatriz no rosto, parecia distraído, olhando para a foto dos dois jovens que derrotaram Kaido. Dragon finalmente ergueu a cabeça e tomou uma decisão. Não podemos participar diretamente desta guerra, mas também não podemos ficar parados. Ele se levantou, observando o mapamundi sobre a mesa. Digam aos membros do exército revolucionário em todo o mundo para pegarem suas armas e resolverem os distúrbios causados pelo conflito. Piratas cruéis, máfias e até bandidos das montanhas aproveitarão este momento para pescar em águas turvas. Mesmo que o exército revolucionário não tenha mais a chance de liderar, não podemos permitir que o povo morra no caos que precede o amanhecer. Dragon, desde os tempos da unidade de autodefesa, mantinha sua convicção de ser um libertador, não um governante. Por isso, não sentia hostilidade pelo fato de Louis estar prestes a se tornar o novo soberano. Pelo menos neste momento, Louis era o herói que combatia a tirania do governo mundial, um aliado. Logo, os oficiais saíram para notificar seus subordinados. Quando Koala puxou Sabó para saírem, Dragon os chamou. Esperem, Sabó, Koala. Tenho uma missão muito importante para vocês dois. Qual missão, tio Dragon? Perguntou Sabó, voltando ao tom sério. Dragon abriu alguns baús gigantescos atrás de si. Livros. Koala regalou os olhos. Sim, mas não apenas livros, explicou Dragon com um sorriso complexo. São as notas de nossos companheiros revolucionários, uma compilação de nossa experiência. Estou procurando por uma Akuma no Mi chamada Toki Toki no Mi. Se eu a encontrar, quero que vocês levem esta história, esses ideais e essa experiência para o futuro, centenas de anos à frente. No quartel-general da Marinha, no gabinete do almirante de frota, relatos chegavam sem parar, e almirante Drácula Mihawk, do Shichibukai, recusou a convocação. A Imperatriz Pirata também recusou. Kizaru e Tsuru ouviam os relatos sem surpresa. Kizaru encostou-se na cadeira passando a mão nos cabelos grisalhos e acabando por puxar um tufo de fios pretos e brancos. Após um breve lamento por sua calvície iminente, ele olhou para o ajudante. Relate o progresso das ordens que dei. Os navios perto de Sabaldi retornaram. As outras frotas e divisões estão se afastando das cidades conforme ordenado. Quase 80% do pessoal de combate no QG está mobilizado e pronto para ir aos elevadores da Headline. Além disso, vasculhamos todo o arquipélago de Sabaldi e não encontramos nenhum sinalizador de teletransporte. Garp, o herói da marinha, limpava o nariz e acenou com desdém. Vasculhar isso é inútil. Eles aparecerem ou não aqui depende apenas da vontade deles. O ajudante de Kizaru hesitou, sem saber como contra-argumentar. A vice-almirante Tsuru soltou um suspiro profundo. Nesta luta, seja Louis ou Imu o vencedor, será difícil para nós, marinheiros, sobrevivermos. Talvez esta seja a última vez que nos vemos. As palavras de Tsuru fizeram os oficiais presentes suarem frio. Vice-almirante Tsuru, não brinque com isso. Não estou brincando, continuou ela. Com o tamanho da frota do arcanjo, mesmo que o governo vença, será uma vitória pírrica. E nós, como exército do governo, seremos os primeiros a sofrer o golpe. Garp estranhou. Tsuru, por que dizer algo tão pessimista na frente de todos? Tsuru olhou calmamente para Garp e depois para Kizaru. Pode ser inapropriado, mas... Borsalino, se a derrota do governo for inevitável, espero que você tome uma decisão para preservar a vida do máximo de soldados possível. Afinal, quem ajudou o tirano fomos nós, os altos oficiais. Os soldados da base entraram na marinha buscando a verdadeira justiça. Eles não devem morrer em vão. O escritório ficou em silêncio absoluto. Todos entenderam o que ela quis dizer. Rendição. Na mente dos marinheiros e do mundo, piratas se rendem à marinha, mas a marinha nunca se rende a piratas. Ainda mais sob ordem direta do almirante de frota. Kizaru arqueou as sobrancelhas, mantendo sua expressão cômica, mas com um tom enigmático. Tsurushima entregou uma batata bem quente, não é? Se essa ordem fosse dada, a reputação de Kizaru seria destruída para sempre. Ele seria lembrado como o primeiro almirante de frota a se render a piratas. Ban! A porta foi aberta violentamente por um homem pálido e ofegante. O suor escorria por seu rosto e seus olhos estavam arregalados de terror. E almirante? Os reis dos mares das profundezas do Calbelt emergiram todos. Eles bloquearam nossa rota de navegação para os elevadores da Headline. Nos mares próximos a Elbaf, 2 navios navegavam em águas turbulentas. Luffy e Ace estavam no convés, competindo em uma queda de braço sob o olhar de suas tripulações. Perto dali, as navegadoras de ambos os navios trocavam notas. De repente, Nami sentiu o vento e franziu a testa. A névoa à frente, pessoal, cuidado para não caírem. O navegador dos piratas Spades duvidou.
Como alguém poderia ser tão sensível às mudanças climáticas? Mas minutos depois, uma névoa densa surgiu, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Luffy e Ace pararam a brincadeira, ficando em alerta. Subitamente, redemoinhos gigantescos surgiram no mar, sugando os navios. Bum! Explosões de água atingiram centenas de metros de altura. Cabeças gigantescas e bizarras romperam a superfície, observando os piratas. Reis dos mares! Alguém gritou. Porém, após encararem Luffy por um longo tempo, as criaturas mudaram de direção e nadaram para longe. Os piratas suspiraram aliviados, mas logo Luffy e Ace ficaram sérios novamente, olhando para a névoa na proa. Tem algo se aproximando, e tem alguém muito forte lá. O quê? Todos se assustaram. Eles olharam na direção indicada e viram, na densidão da névoa, sombras negras tão grandes quanto montanhas se aproximando. Seus navios pareciam gatos diante de elefantes. Com a escuridão da noite chegando, eles finalmente viram parte das sombras. Eram navios gigantescos como cordilheiras, acompanhados por risadas que soavam como trovões. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 340. Navios colossais surgiram das profundezas da névoa densa, rompendo as ondas e criando marolas que, como tsunamis, avançavam sobre as duas pequenas embarcações. No convés do Thousand Sunny, a tripulação, encharcada pela água salgada, segurava seus companheiros usuários de Akuma no Mi que haviam desmaiado, enquanto olhavam boquiabertos para os navios que pareciam montanhas flutuantes atravessando o mar. Esses são os navios dos gigantes, murmurou o jovem de nariz comprido e cabelos cacheados, olhando para o navio que passava raspando por eles. Ao seu redor, Ace dos Punhos de Fogo e Luffy do Chapéu de Palha recuperaram-se do estado de fraqueza, observando as embarcações com cautela. Cuidado todos! Tem a aura de muitos gigantes nesses navios, e um deles é forte como um monstro. Nesse momento, uma voz bizarra ecoou acima das duas caravelas. Oh, parece que temos dois naviozinhos de piratas humanos aqui. No instante seguinte, braços gigantescos desceram dos navios colossais e ergueram as duas embarcações como se fossem brinquedos. Quando os piratas recuperaram o equilíbrio, viram rostos enormes aproximando-se, observando-os com olhares analíticos. Tanto o bando do Chapéu de Palha quanto os piratas Spade suaram frio, entrando em posição de combate. Contudo, logo notaram que a expressão dos gigantes mudou de julgamento para surpresa e alegria. Um gigante com chifres na cabeça, de quase 40 metros de altura, virou-se para a névoa e gritou: Dory Broge, venham ver rápido. O Luffy do Chapéu de Palha, aquele que aparece no jornal com a forma do Deus do Sol, está aqui. A voz trovejante ecoou pela névoa. Todos os gigantes ouviram, enquanto os piratas nos navios sofriam com um volume ensurdecedor. Na vanguarda da frota, a bordo do que fora o navio do lendário Rei Harald, uma gigante de cabelos rosa com chifres e carregando o martelo gigante, sorriu de forma curiosa. Deus do Sol? A notícia despertou o interesse de todos, fazendo com que os navios se aproximassem sem reduzir a velocidade. O navio que segurava as caravelas logo ficou cercado por gigantes curiosos. Os dois capitães dos piratas guerreiros gigantes olharam para a bandeira e para o jovem de cabelos pretos com entusiasmo. É o Luffy do Chapéu de Palha mesmo. Ele é o Deus do Sol de Elbaf, tão jovem, mais jovem que o arcanjo. Luffy, percebendo que não havia malícia no olhar dos gigantes, relaxou a guarda, mas ficou confuso com as palavras deles. O que é esse negócio de Deus do Sol? Antes que alguém respondesse, uma figura ainda mais alta abriu caminho entre a multidão, inclinando-se para observar Luffy e Ace. O usuário da Ito Ito no Mi modelo, Nika, parece forte. Uma pena não termos tempo para uma luta. Zoro, observando o gigante de cabelos rosa, sussurrou. Esse gigante monstruoso é tão alto quanto o Ars, maior que o Ajudin que vimos antes. Eles já viram o rei Ajudin? Os gigantes ao redor sussurraram com vozes que pareciam trovões. Luffy gritou animado. Oh, o Ajudin virou rei? Dory e Broge riram juntos, com certeza. Ajudin é o rei que unificou todas as tribos gigantes. Um rei lendário comparável ao rei Harald. Após um tempo, Loki alisou o queixo, pensativo. A propósito, como vocês estão navegando sob o bloqueio dos reis dos mares? Se não me engano, o deus da floresta ordenou que eles cercassem o mundo inteiro. Parece que vocês são suspeitos. Que tal se a gente afundasse vocês aqui mesmo? As palavras de Loki fizeram os dois bandos soarem frio novamente. No entanto, Gerd, carregando seu enorme machado, aproximou-se reclamando. Você sempre assim, adorando assustar os outros. Ajudem nos falou sobre o bando do Chapéu de Palha. Deixe-os em paz, temos uma missão a cumprir. Há muitos piratas e países aliados no Novo Mundo. Conquistá-los levará tempo. Loki sorriu, sem dar muita importância às palavras dela. No navio de Luffy, Nami ouviu o nome Loki, e ignorando o medo, perguntou por instinto. Você é o príncipe Loki de Elbaf? Aquele que pediu a Lola em casamento? Lola? Loki interessou-se imediatamente. Faz tempo que não ouço esse nome. Onde a viram? No arquipélago de Sabaody, mas agora lá é o QG da marinha. Mentiu Nami com um sorriso, sem intenção de deixar Loki encontrar Lola. Loki fez beicinho. Em seguida, Dory e Broge ordenaram que colocassem os navios de volta no mar e acenaram em despedida. Vão visitar Elbaf, jovens que possuem a forma de Nika. Haverá pessoas para recebê-los. Quem sabe, quando nossa guerra acabar, se ainda estiverem lá, daremos um banquete para vocês. A palavra banquete fez os olhos dos dois capitães brilharem. A frota dos gigantes dispersou-se novamente, desaparecendo na névoa. No convés, Nico Robin comentou pensativa. Que tipo de guerra exige a mobilização de tantos guerreiros gigantes de uma só vez? No convés de um navio gigante, Jed comentou com Loki. Não esperava que você se voluntariasse para atacar o Novo Mundo conosco. Achei que rejeitaria seguir a vontade do capitão. Loki cruzou os braços com um sorriso desdenhoso. Não sou ingênuo como meu pai.
Conquistar é o que nós, gigantes, nascemos para fazer. Além disso, já estava entediado em Elbaf. Sair para esmagar esses idiotas parece divertido. Logo, a frota saiu da névoa e se dividiu sob o comando de líderes poderosos. Dor, Brod e Gerd, guerreiros com sangue de gigantes antigos, e Loki partiram em direções diferentes. O grupo de Loki era o menor, em parte porque ele era extremamente forte, mas também porque sua reputação era péssima, pior que a de Harald na juventude. E poucos queriam segui-lo. Mar do Oeste, uma ilha desconhecida. O almirante Fugitora estava parado sobre rochas expostas, o vento frio agitando sua capa de justiça. Ele olhava para as nuvens negras acima, embora cego, sentia pelo vento gelado e pelo estrondo ensurdecedor que uma tempestade colossal cobria milhares de quilômetros. Atrás dele, marinheiros em alerta seguravam suas armas. Aqueles piratas malditos vão mesmo nos encontrar aqui? Perguntou um contra-almirante, suando de ansiedade. Fugitora respondeu sem se virar. Não duvide. Eles certamente virão. Almirante, outro oficial hesitou. Aquele homem na transmissão do Leão Dourado, é mesmo o ditador por trás do governo mundial? Ele realmente governa o mundo há 800 anos? Fugitora suspirou. Não estou na marinha há tanto tempo quanto muitos de vocês. O que sei não é muito mais do que vocês sabem. Mas é certo que há alguém comandando o governo nas sombras. Se ele viveu 800 anos, eu não poderia dizer. Com o passar do tempo, o vento tornou-se cortante. Fugitora franziu a testa e empurrou levemente sua espada para fora da bainha. Estão aqui. Um grupo de gigantes. A aura deles é poderosa. Raios iluminaram o céu, revelando escamas e uma cauda de dragão cor-de-rosa entre as nuvens. Uma cabeça de dragão colossal rompeu a massa nublada, fixando seus olhos em Fugitora. Atrás dele, nuvens de chamas transportavam gigantes furiosos, lançando mais de 100 guerreiros de elite no campo de batalha. Um dragão? Fugitora sacou completamente sua espada. Pelo visto, é o novo rei de Elbaf, Ashrudin, que unificou os gigantes. Sem hesitar, Fugitora aplicou o poder da gravidade em sua lâmina e desferiu um corte ascendente. Uma onda de gravidade horizontal rasgou o ar em direção a Ashrudin. O rei dos gigantes não desviou. Soltou um rugido aterrorizante que se transformou em trovão, colidindo com o ataque. Bum! O choque das forças dissipou as nuvens por quilômetros. No céu, o dragão encolheu até se tornar uma forma híbrida de mais de 60 metros, caindo pesadamente no chão. Ashrudin ergueu sua espada real e apontou para a formação da marinha. Mostrem ao governo mundial o poder de Elbaf, a terra da guerra. Os gigantes avançaram. O solo da ilha tremia violentamente, derrubando muitos marinheiros antes mesmo do contato. Derrotem esta frota e vamos apoiar nossos irmãos em outras ilhas. Rugiram os gigantes. Eles se posicionaram e ergueram suas armas em uníssono, usando a mesma técnica, velocidade e força. A Coco. O impacto devastador varreu tudo à frente. Fugitora, usando o nível mais alto de seu aqui de observação, viu o futuro. Percebendo que o dano seria irreversível para seus homens, ele brandiu sua espada revestida de aqui de armamento para bloquear o golpe. Crack, o encontro das forças fez a terra gemer, abrindo uma fenda de dezenas de metros de largura por quilômetros. Quando a poeira baixou, o terreno parecia ter sido arado por um deus. Como esperado de um almirante bloquear tal golpe, comentaram os gigantes. Enquanto isso, os navios da marinha ao largo abriram fogo. Uma chuva de balas de canhão cobriu os gigantes. Ashrudin saltou, cortando os projéteis no ar. Com sua espada envolta em aqui do conquistador, ele mergulhou como um meteoro em direção à Fugitora. O combate de alto nível começou, causando destruição catastrófica no ambiente da ilha. Dentro da Avenken, um sol dourado flutuava acima de um trono colossal, fornecendo vitalidade contínua. Louis estava de pé no salão. Diante dele, exércitos eram teletransportados um após o outro para todos os cantos do mundo para erradicar a influência do governo mundial. Após um longo tempo, o último exército partiu, deixando Louis sozinho no silêncio do espaço. Capítulo 341. Louis permanecia no espaço interno da Avenken, observando em silêncio o círculo de reparação dourado que havia encolhido drasticamente após teletransportar o grande contingente de pessoal. Para ser honesto, embora Louis estivesse preparado para o fato de que esse teletransporte consumiria muita vitalidade, somente na prática percebeu que suas estimativas haviam sido conservadoras demais. Desta vez, a Avenken não apenas realizou um teletransporte de escala colossal em nível de exército, como também os dispersou simultaneamente em diversas equipes para ilhas diferentes. Como resultado, essa ação consumiu diretamente 3/4 da reserva de vitalidade disponível no círculo de reparação. Isso superou as expectativas de Louis, pois significava que até que a guerra terminasse e ele pudesse reabastecer essa energia, ninguém que for enviado poderia passar por um segundo teletransporte. A menos, é claro, que Louis ignorasse a batalha iminente contra Imu e transferisse sua própria vitalidade corporal para a Avenken. Obviamente, ele não faria isso. Afinal, uma vez que Imu fosse derrotado, todo o resto estaria resolvido. Após uma breve pausa, Louis caminhou pelos degraus de cristal e sentou-se no trono forjado pela fusão de cristal e ouro. No segundo seguinte, uma fenda sinistra se abriu no espaço atrás da Avenken. O portão de teletransporte deslumbrante expandiu-se e a gigantesca entidade retrocedeu até mergulhar completamente nele, desaparecendo. Quartel-General da Marinha, Arquipélago de Sabaldi. Civis e marinheiros escondidos sob as raízes dos manguezais na costa arregalavam os olhos, tremendo de descrença enquanto olhavam para o mar. São reis dos mares. Tantos monstros das profundezas do Calbelt saíram de uma vez só?
Monstros gigantescos, muitos com características de mamíferos, patrulhavam a superfície do mar. Seu tamanho colossal e velocidade formidável faziam com que as correntes marítimas girassem constantemente, gerando redemoinhos submarinos. O rugido das ondas e o vento salgado despertaram muitos de seu estado de choque. Nessas condições, nossos navios de guerra não conseguem nem sair do porto. Reportem isso imediatamente. Digam para recolherem as velas dos navios no porto militar e para os soldados pararem o embarque. No caótico porto comercial, lotado de civis e turistas que tentavam fugir, o barulho era ensurdecedor, gritos de homens e mulheres. Choro de crianças assustadas e ordens de soldados tentando manter a ordem. A dona de cabelos brancos da taberna, segurando sua bagagem na borda do porto, soltou um longo suspiro ao ver a cena. Subitamente, um esquadrão de soldados aproximou-se e parou diante dela, prestando continência. Senhorita Helena, recebemos ordens da vice-almirante Tsuru para levar todos os familiares de soldados e oficiais para dentro da base do QG. O mar foi bloqueado pelos reis dos mares. Quase ninguém consegue sair agora. O alto comando teme pela segurança dos familiares. Após a concentração, vocês serão realocados para lugares seguros sob proteção. O líder dos soldados olhou ao redor e acrescentou em voz baixa. Ouvimos dizer que não é apenas aqui, o mundo inteiro está assim. Por favor, venha conosco, senhorita Helena. Está bem, a dona de cabelos brancos assentiu e seguiu o esquadrão. No caminho, encontraram muitos outros grupos conduzindo familiares. A maioria levava dezenas de pessoas, mas o grupo de Helena, por ser o único protegendo uma só pessoa, era uma exceção notável. Minutos depois, Helena entrou na base militar que normalmente exigia revistas rigorosas, e misturou-se à multidão. Ela olhou para os soldados que carregavam sua bagagem e não saíam de perto dela, sentindo-se um tanto exausta. Senhores, podem parar por aqui, ela tentou dispensá-los com um sorriso gentil. Vocês devem ter missões importantes. Meu irmão mais velho não deveria usar o cargo para desperdiçar o tempo de vocês me protegendo. Peço desculpas em nome dele. Os soldados se entreolharam e um deles revelou a verdade. Na verdade, esta missão foi dada pelo vice-almirante Vergo. Ele é muito amigo do vice-almirante Mabor e, temendo por sua segurança, nos mandou protegê-la. Vice-almirante Vergo? E Helena colocou uma mecha de cabelo branco atrás da orelha, seus olhos carmesim estreitando-se levemente. Então este é o coração de quem a Baby 5 falava, pensou. Externamente, porém, ela mostrou descontentamento e resistência. Ela pegou suas malas de volta e recusou categoricamente. Agradeço a intenção, mas recuso a bondade do vice-almirante Vergo. Ele costuma se aproveitar da ingenuidade do meu irmão para induzi-lo a enfrentar piratas perigosos do arcanjo apenas para ganhar mérito próprio. Não aceitarei nada vindo dele. Sem dizer mais nada, Helena virou-se e desapareceu na multidão, deixando os soldados paralisados e sem saber o que fazer. No parapeito dos edifícios de alto escalão da Marinha, os poucos oficiais de alta patente restantes observavam o mar com as sobrancelhas franzidas. Em todos os meus anos navegando, é a primeira vez que vejo tantos reis dos mares juntos, comentou Kizaru com seu tom arrastado. Ao lado, Garp, de braços cruzados, comentou seriamente. Se transformássemos tudo isso em comida, certamente daria para alimentar toda a base por muito tempo, não? Ao redor deles, vários capitães e coronéis ignoravam os comentários e relatavam as notícias vindas de todas as divisões do mundo. Até 15 minutos atrás, uma quantidade massiva de reis dos mares surgiu em escala global, bloqueando o mundo inteiro. Todos que tentaram zarpar foram eliminados. Cada ilha tornou-se uma ilha isolada. Inimigos surgiram do nada em cada país aliado do governo mundial. São membros de diversas raças e tripulações subordinadas ao Arcanjo Louis. Homens-peixe apareceram no Mar do Leste. No Mar do Norte, Flugel e o exército maligno da Germa foram avistados. Os robôs que o almirante de frota enfrentou surgiram no Mar do Sul. No entanto, eles não atacaram diretamente. Estão exigindo a rendição dos reinos e cidades. Mesmo quem se recusa a render-se é apenas desarmado e colocado sob custódia. Até agora não houve relatos de baixas em massa. O príncipe Loki de Elbaf, desaparecido há 6 anos, ressurgiu liderando os piratas guerreiros gigantes e metade do exército de gigantes para atacar o Novo Mundo. Vários bandos piratas já foram aniquilados. A outra metade dos gigantes apareceu no Mar do Oeste, desarmando vários reinos. O rei Ajudin está enfrentando o almirante Fugitora, que solicita reforços. A frota liderada pelo almirante Akainu relatou o desaparecimento do almirante antes de perder contato completamente. Contudo, exceto pelas frotas de Fugitora e Akainu, até o momento, as divisões dos 4 mares, da Grand Line e o próprio QG não foram atacados. Além disso, as comunicações entre os países aliados e o governo mundial foram cortadas, mas as comunicações entre as bases da Marinha e o QG permanecem intactas. Ao fim do relatório, a expressão de Tsuru tornou-se mais pesada. Até Garp estava impressionado. Apenas Kizaru mantinha sua máscara característica. Que assustador! Nesse estado, não seria exagero dizer que o governo mundial perdeu o controle de metade do mundo. Todos sabiam que a outra metade só não caíra porque ainda não fora atacada. Era a primeira vez em 800 anos que o governo enfrentava tal colapso. O domínio dos dragões celestiais parecia por um fio. Talvez o governo mundial realmente perca para a Terra, e aquele ditador desconhecido perca para o Arcanjo Louis, pensou mais de um dos presentes. Tsuru, sempre analítica, olhou para o mar revolto com voz calma. O que você pretende fazer, Borsalino? Embora sua irmã, amigos e muitos subordinados tivessem morrido pelas mãos de Louis, Tsuru não estava cega pelo ódio. Ela passara décadas na Marinha. A instituição era quase seu único apego. Se possível, não queria ver a Marinha aniquilada. Kizaru entendeu o subtexto, mas não a criticou. Ele voltou à sua sala de almirante de frota, colocou as pernas sobre a mesa e começou a cortar as unhas desinteressadamente como nos tempos de almirante.
Embora eu adorasse levar reforços para a Terra Sagrada, o mar está bloqueado. Nem a frota do QG consegue passar. Não posso levar meus soldados para a morte certa no mar, não é? Sendo assim, só me resta uma coisa: ficar no QG, esperar pelos piratas e cumprir meu dever como almirante de frota. Sua voz chegou perfeitamente aos ouvidos de Tsuru e Garp. Tsuru suspirou, adivinhando as intenções dele. Garp entrou na sala e, sob o olhar incrédulo de Kizaru, pegou um pacote de donuts de uma gaveta escondida da mesa do almirante de frota e começou a comer. Quer um pouco, Borsalino? Garp ofereceu. Aceito, obrigado. Kizaru não recusou e aceitou um donut com sua expressão habitual. Garp caiu na risada. Hahaha, você é bem diferente do Sengoku. Se fosse ele, já estaria me xingando por brincar numa hora dessas. Já organizei os próximos passos dos soldados, respondeu Kizaru sorrindo. Ser sério demais só aumenta o estresse. É? Uma filosofia interessante. De fato, foi a escolha certa deixar você como almirante de frota. Sengoku deveria ter passado o cargo antes. Nem pensar, Kizaru fez uma careta de desgosto. Não quero ficar sentado nesta cadeira nem por mais um minuto. Do lado de fora, Tsuru olhou para o horizonte com um sorriso de alívio. No fim, vocês são mais desprendidos do que eu. Na base da marinha, Helena, agora vestindo roupas adequadas para combate, caminhava seguindo um mapa. Marinheiros a olhavam com estranheza, mas assumiam que, sendo irmã de Mabor, ela estava em alguma missão importante. Ela respondia aos cumprimentos com sua doçura habitual. Ao passar por um corredor perto da praça, ouviu vozes familiares. Olhou para alguns jovens montando guarda e seguiu adiante até o centro de comunicações da Marinha. Confirmando o local, ela entrou, fazendo os oficiais de plantão se virarem. No segundo seguinte, faíscas pretas e vermelhas surgiram ao redor de Helena. Uma onda de Aki do Conquistador varreu o local, nocauteando instantaneamente todos os presentes, mas sem afetar os Dendemoshi gigantes. Ela fechou a porta e removeu o material que escondia seus chifres, revelando-os novamente. Em seguida, pegou um Dendemoshi ativado de sua cintura e o conectou ao Dendemoshi central. Durante o processo, a voz cristalina de Uta soou. Ei, Helena, quanto tempo mais você vai levar? Precisa de ajuda aí depois que eu acabar com as divisões pelo mundo? Está quase pronto, não se apresse, respondeu Helena, folheando relatórios de guerra. É melhor você não vir. Seu físico ainda está um pouco atrás do nosso. Você não aguentaria muitos socos do Garp. A conexão foi concluída. E Helena desviou o olhar dos documentos. Vamos começar. Primeiro, a persuasão para a rendição. No lado oposto do arquipélago de Sabaldi, perto da Headline, os vice-almirantes Mabor e Vergo patrulhavam com seus subordinados. Você ficou ainda mais forte, Mabor, disse Vergo, sorrindo por ver-se mais perto de seus objetivos. Mabor deu um sorriso ingênuo e sem graça. É mesmo? Deve ser graças à sua orientação, vice-almirante Vergo. Acho que sua capacidade de ensino já se iguala à do mestre Zephyr. Vergo riu. Que isso eu não ousaria me comparar ao mestre Zé. Clac! Uma flutuação estranha vinda da base do QG chamou a atenção de Vergo, fazendo-o virar-se bruscamente. Capítulo 342. No centro de comunicações do quartel-general da Marinha, Helena assumiu o controle direto do Dendemoshi gigante e iniciou uma transmissão unilateral para todas as divisões da Marinha no mundo e para os navios de guerra em alto mar. Pururururu. O toque ecoou em cada base e embarcação, atendendo-se automaticamente no segundo seguinte. Marinheiros em todo o mundo, que aguardavam o ataque inimigo, ficaram perplexos com a ativação remota dos aparelhos. Na praça principal do QG, os vice-almirantes Somer e Ina olharam para os alto-falantes com suspeita. O que está acontecendo? Questionou Somer. No gabinete do almirante de frota, Kizaru, Garp e Tsuru ficaram subitamente sérios. Sob o olhar de todos, o Dendemoshi ganhou vida e uma voz cristalina, imbuída de um leve charme sedutor, ressoou. Saudações, pessoal da Marinha. A estrela de terra, Uta, está falando com vocês. A sirene Uta. Kizaru arqueou as sobrancelhas, pensativo. Garp manteve uma expressão de confusão, enquanto a vice-almirante Tsuru demonstrava uma preocupação crescente, como se tivesse ligado os pontos. Nos navios de guerra espalhados pelo mundo, sussurros começaram. É a Uta, a maior musicista do mundo. Eu tenho todos os álbuns dela, mas nunca pude ir a um show por ela ser pirata. Dizem que ela é a garota mais bonita do mundo. Ei, não se deixem enganar. Ela é uma grande pirata com uma recompensa astronômica. E o que tem? A gente não mudou de lado ainda. Enquanto o mundo discutia, a voz de Uta continuou. A partir de agora, os piratas do Arcanjo assumirão o controle do mundo e serão os novos governantes. Por isso, vocês, marinheiros, poderiam se render? A frase causou uma explosão de fúria nas fileiras da marinha. Até mesmo os marinheiros que eram fãs de Uta ficaram indignados. Está brincando? Pirata é sempre pirata. O talento não muda a natureza. Nem em sonhos. Como a marinha se renderia a piratas? A justiça é invencível. No gabinete, Garp gargalhou. Hahaha. Fomos intimados a nos render. Quem diria que a marinha chegaria ao dia de receber um pedido de rendição de piratas? Ele ria tanto que lágrimas surgiram nos cantos dos olhos. Kizaru sorriu de forma enigmática. Que assustador. Tsuru, com a testa franzida, pegou seu Dendemoshi e descou para o centro de comunicações abaixo. Pururururu, clique. A chamada foi encerrada imediatamente. O rosto de Tsuru escureceu. O sinal está saindo do nosso próprio centro de comunicações. Algo aconteceu lá. Ao ouvir isso, Kizaru perdeu o sorriso. Ele se transformou em partículas de luz e desapareceu da sala. O quê? Eles não podiam sequestrar as comunicações do mundo todo? Perguntou Garp surpreso. O porquê viriam ao centro do QG? Não sei, mas boa coisa não é, respondeu Tsuru, vendo Garp atravessar o chão com um soco e pular para o andar de baixo.
No campo de treinamento, os marinheiros viram uma trilha de luz dourada disparar do gabinete do almirante de frota em direção a um setor específico. Logo em seguida, estrondos sucessivos destruíram vários andares abaixo da sala de Kizaru. Antes que pudessem reagir, um estrondo como se o céu estivesse desabando explodiu onde Kizaru havia entrado. Faíscas pretas e vermelhas irromperam. Um vulto dourado foi arremessado para trás, atravessando várias árvores de manguezal antes de desaparecer de vista. Logo depois, a voz de Garp ecoou. A Genkotsu. A frase foi interrompida por outro estrondo que sacudiu todo o QG. A onda de choque estilhaçou o prédio administrativo, lançando escombros para todos os lados. Em meio à poeira, o corpo de Garp também foi lançado para longe, colidindo violentamente contra o muro do campo de treinamento. Vice-almirante Garp, Kobe, Elmepo e Bari gritaram, correndo em direção aos escombros. Somer, Ina e os outros oficiais trocaram olhares e avançaram em direção à fumaça densa. Enquanto isso, a transmissão continuava. Não se apressem em recusar. Vou deixar vocês pensarem por mais alguns minutos. Os marinheiros na praça responderam com gritos de desafio, erguendo suas armas. Nem em sonhos. A Marinha da Justiça nunca se renderá. Vrum. Lanças de gelo perfuraram a fumaça a uma velocidade supersônica, atingindo vários oficiais que tentavam entrar na névoa, congelando-os e prendendo-os no solo do campo de treinamento. Garp afastou os escombros de cima de si. Seu olhar fixo na fumaça estava carregado de uma mistura de choque e fúria. Com razão. Toda vez que eu ia àquela taberna, sentia que aquele rosto era familiar. Vice-almirante Garp, do que o senhor está falando? Perguntou Kobe, confuso. Que taberna? Uma luz dourada brilhou do outro lado da ilha e, num instante, Kizaru reapareceu no campo de treinamento. Que coisa desagradável. Isso é realmente um problema, disse Kizaru, com o rosto sério pela primeira vez. Ele cruzou os braços e uma luz perigosa começou a brilhar em suas mãos. Yazakani no Magatama. Inúmeros feixes de laser rasgaram a fumaça em direção ao centro de comunicações. Porém, lá dentro, ouviu-se o som de um objeto pesado sendo brandido. Uma arma envolta em Aki do Conquistador gerou uma onda de choque aterradora, desviando os lasers para o mar e para os manguezais ao redor. O vendaval resultante dissipou a fumaça, revelando uma silhueta alta e imponente. Sob o olhar de todos, a figura virou a cabeça levemente, chifres negros e retos, longos cabelos brancos e olhos carmesim brilhando através dos restos de poeira. Isso é. Ibari, Tashiji e Peacock arregalaram os olhos, em choque total. Somer e Ina, que haviam acabado de se libertar do gelo, franziram o senho com descrença. Quando a poeira baixou totalmente, a identidade da figura foi revelada. Era um rosto que a marinha conhecia muito bem. Senhorita Helena? Os marinheiros exclamaram em uníssono, com as vozes trêmulas. Aqueles chifres negros. Os oficiais ligaram os pontos com o vice-almirante Mabor, irmão de Helena, e suas expressões caíram. E Helena caminhou sob a luz do sol, carregando um canabo feito de gelo. Sob os cabelos brancos presos, seu rosto antes doce exibia agora um sorriso gentil, mas carregado de intenção. Pessoal, vão se render? Ninguém respondeu. Em vez disso, gritos ecoaram. Aqueles chifres de Oni. E Helena? Não, essa mulher é a monstro das neves dos piratas do Arcanjo. Ela esteve infiltrada aqui por 2 anos inteiros? Suru aproximou-se e suspirou profundamente. Quem diria, fomos enganados pela sua força e pelas informações distorcidas da CP. Quem imaginaria que a famosa demônio da neve era uma jovem mulher? Isso nunca foi um segredo para muitas pessoas, respondeu Helena suavemente. Os marinheiros que frequentavam sua taberna não conseguiam aceitar. O braço direito do homem mais forte do mundo, alguém com poder comparável a um Yonkou, estava servindo bebidas no QG da marinha o tempo todo. De repente, outro vulto caiu do céu, aterrissando perto de Helena. Era outro rosto familiar. Vice-almirante Mabor. Desta vez, o choque foi maior. Mabor estava na marinha há muito mais tempo. Era um oficial respeitado e promissor. Kizaru perguntou com um tom estranho. Então um dos oficiais mais promissores da marinha era um espião? Você era um infiltrado desde o começo ou mudou de lado no caminho? Garp cerrou os punhos com faíscas de Aki emanando de seu corpo. Eu confiei em você, e você era um pirata. Rainha Helena, sua arma, disse Mabor, ignorando os olhares e entregando um martelo de guerra pesado a ela. E Helena assentiu. Obrigada, irmão Mabor. Mabor então tirou sua capa de justiça, desabotoou o terno e amarrou uma fita vermelha na testa. Ele olhou para seus antigos companheiros sem nenhum arrependimento. Sua voz tornou-se gélida. A marinha e o governo mundial sempre esquecem o que fazem. Vocês ajudaram Jacob a fundar um país e massacraram nosso povo. Depois assassinaram nossa princesa e a mãe da rainha Helena, aqui mesmo no QG quando ela veio pedir ajuda. Como podem cometer tais atos e no momento seguinte esquecê-los e proclamar justiça sem vergonha? Pare de falar bobagens. Rugiram os marinheiros. Kobe e os jovens iam gritar em apoio, mas notaram que os altos oficiais ficaram em silêncio, com olhares sombrios. Não pode ser, pensaram os recrutas com um medo terrível crescendo em seus corações. Nesse momento, a transmissão de Uta voltou pela 3ª vez. É uma pena, o QG da marinha ainda não decidiu se render. Um laser disparou para o céu, destruindo o Dendemushi e silenciando Uta. No entanto, em todos os outros mares, os marinheiros que ouviram as notas musicais especiais de Uta começaram a cair um por um em seus navios e bases, mergulhando num pesadelo sem fim. Em instantes, quase todas as divisões e frotas da marinha no mundo foram declaradas aniquiladas. Restavam apenas os soldados presentes no quartel-general. A quilômetros de altura, em uma ilha de nuvens,
Uta caiu de exaustão. Sua energia e vitalidade foram quase drenadas para realizar a técnica global. Ela desfez sua forma de arpia e deitou-se, quase desmaiada. Contudo, as penas brancas que ela carregava brilharam com uma luz dourada curando seu corpo. Quase fui seca, murmurou ela olhando para as luzes quentes acima. No enorme campo de treinamento do QG, vinhas verdes e árvores gigantes começaram a brotar do solo, transformando a base militar em uma floresta densa em segundos. Rainha Helena, eu vou na frente. Mabor sacou sua adaga de combate e uma pistola de pederneira, desaparecendo na vegetação. Quando reapareceu, sua lâmina cortou a testa de um vice-almirante, fazendo sangue espirrar. Que sorte, eu errei o corte fatal, disse Mabor. O oficial tentou contra-atacar, mas sentiu os membros paralisados e desabou. O que é isso? O veneno botânico de Mabor já fazia efeito. Enquanto Mabor se movia pela floresta incapacitando antigos colegas, Helena começou sua transformação sob os olhos de Garp, Kizaru e Tsuru. Seu corpo cresceu, pelos brancos e chifres de cervo surgiram, e seu rosto foi coberto por uma máscara de crânio aterradora. Cascos de cervo atingiram o solo e nuvens negras de chamas envolveram seu corpo. Uma aura de medo absoluto varreu a ilha, fazendo o coração de todos acelerar e seus rostos empalidecerem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.